Senhor, meus queridos. Quero falar um pouco aqui hoje da palavra de Deus. Escondereis contigo os meus mandamentos. Somente esquadrejando a palavra de Deus em nossa mente, em que podemos viver de modo sábio junto ao nosso relacionamento com Deus. Podemos vencer o pecado tendo os mandamentos de Deus em nossos corações. Salmo 119, versículo 11. A palavra de Cristo habitando dentro de nós. João 15, versículo 7. Tiago 1, versículo 21. Então aqui está a palavra de Deus falando a respeito de que sobre os mandamentos. O que é mandamento? Mandamento é uma ordem. E essa ordem ela sai de Deus. Então, mandamento é uma ordem vinda de Deus para que os homens observem a sua palavra, os seus mandamentos, como aqui está escrito, para que possa viver, guardar a palavra de Deus. E a Bíblia diz, se nós guardarmos os mandamentos ou a palavra de Deus, então a Bíblia diz que nós podemos viver de uma forma sábia e aguardando a palavra, ou guardando a palavra de Deus em nossos corações. Porque enquanto isso não acontece, então o homem ele não consegue fazer nada disso. Ninguém tem estrela na testa, ninguém é melhor do que ninguém, só que a diferença está na questão de servir a Deus. Porque a Bíblia diz que tem uma diferença entre aquele que serve e o que não o serve. Então aqui a Bíblia deixa claro que se nós sabiamente guardar a nós mesmos e guardar a palavra de Deus, então nós estamos vivendo de forma sábia. Ou seja, aqueles que servem a Deus, ele tem sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência ou ciência. Então aqui está a Bíblia falando a respeito que se nós guardar os mandamentos, se nós guardar sabiamente os mandamentos, que significa obedecer, guardar sabiamente essa palavra, significa que se nós estamos servindo a Deus de forma que agrada não a nós, mas a Ele. Porque se nós queremos agradar a nós mesmos, nós não vamos conseguir ser sábios, não vamos conseguir guardar a lei, guardar o mandamento de Deus, porque nós estamos fazendo aquilo que aparentemente o homem acha que está certo. E é onde muitos vivem errando, porque nunca entende que ele tem que estar baseado na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Então ela nos aconselha dizendo que se nós guardar sabiamente a palavra, o mandamento de Deus, então nós temos condições de ter essa palavra dentro do nosso coração. E a palavra de Cristo que está em nós. Por isso é que a Bíblia fala sobre guardar o mandamento, ou seja, a palavra. Entrar pelo caminho do ensino da palavra, estar sempre com a palavra em nosso coração, ainda que somos frágeis, fracos, humanos, mas nós somos conhecedores que o mandamento de Deus tem que estar dentro de nós. Se não está dentro de nós, nós não somos sábios, não somos inteligentes, porque vive como os demais homens. Por isso a Bíblia diz para nós então guardar sabiamente a palavra de Deus em nosso coração e que esteja dentro de nós a palavra de Cristo, ou que significa que Cristo tem que estar dentro de nós, dentro do nosso coração. O nosso sentimento tem que estar voltado para Cristo. Cristo é a razão primordial de que nós temos a palavra de Deus dentro de nós, que significa que Jesus mora em nós. Isso é o que está falando a Bíblia. Por isso, todos nós temos que entender
que temos a palavra de Deus como regra de fé, como guia, bússola que nos guia até o céu. É necessário que nós guardamos o mandamento, é necessário que guardamos então a palavra de Deus dentro de nós. Jesus tem que estar dentro de nós. Jesus tem que ser o primeiro plano dentro de nós. Se nós falamos do nome de Jesus, mas não tem Cristo em primeiro plano, então não resolve nada, nada resolve. Só resolve se temos Jesus como o nosso guia, como o nosso protetor, como o nosso Senhor, como o nosso dono. Então aí nós estamos sendo sábios, guardando os mandamentos com inteligência, com sabedoria, e temos a certeza que estamos seguros, ainda que fraco, ainda que falho, mas temos que se humilhar aos pés do Mestre. Temos que buscar a Ele para que Ele nos sustente, nos ajude a caminhar até o dia final. Entendeu? Então, por isso, servir Cristo, servir a Deus sabiamente, é ter a palavra de Deus em primeiro plano e Cristo dentro de nós, tá certo? Então fica aí a palavra de hoje, meu abraço e até o próximo vídeo. Inscreve no canal, dá o seu like, compartilhe o vídeo.